Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e sempre com vocês aqui, logo pela manhã, trazendo uma palavra de fé, de esperança. E estamos na semana Jeová Jiré, o Deus provedor. Estamos aqui trazendo princípios da palavra para encorajar a sua fé. Talvez você esteja me ouvindo também em outro horário. O importante é que você está me ouvindo, fique até o final, que no final quero orar com você e por você. E hoje vamos falar sobre Jeová Jiré, o Deus que vê, provê e sustenta. O Deus que vê, provê e sustenta. Nós estamos aqui na nossa série com uma mensagem muito prática, conectando fé, generosidade, provisão e multiplicação. Gente, o pouco nas mãos de Deus. Quando a fé encontra a generosidade. Preste atenção nessa frase aqui. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele procura fé e disposição para entregar o que temos. Então, Deus pode começar com aquilo que você tem. Conta a história de uma mulher que estava vivendo uma situação extrema. Chega Elias. Elias encontra a viúva de Sarepta e pede para esta mulher: traze-me, peço-te, um pouco de água e também um bocado de pão. Ela responde que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ou seja, humanamente era insuficiente. Mas Deus não perguntou: quanto você tem? Deus estava trabalhando com: você confia em mim? Essa mulher não tinha abundância, ela tinha um pouco. E muitas vezes, minha gente, olhamos para aquilo que temos e pensamos: é muito pouco. Talvez pouco dinheiro, pouco tempo, poucos recursos, pouca experiência, pouca estrutura. Mas vemos que a Bíblia mostra repetidamente que Deus pode começar com o pouco que você tem. Moisés tinha uma vara. Davi tinha 5 pedras. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. A viúva tinha uma botija de azeite. A pergunta não é somente quanto eu tenho, mas o que estou disposto a colocar nas mãos de Deus. Essa é a pergunta. O que estou disposto a colocar nas mãos de Deus? Então veja bem, a escassez pode testar nossa fé, sabia? A viúva disse: vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Ou seja, ela estava olhando para o último recurso. Ela pensava: depois disso, acabou. Quantas vezes fazemos a mesma coisa, ouvinte? É ou não é? Olhamos para a conta bancária e pensamos: acabou. Olhamos para a oportunidade e pensamos: não vai dar. Olhamos para o cenário e dizemos: não existe saída. Mas preste atenção. Mas a fé nos ensina a fazer uma pergunta diferente. E se Deus ainda não terminou? E se Deus ainda não terminou? A escassez dizia: é o último, é a última refeição, é o último alimento, é o último recurso. A palavra de Deus dizia: não faltará, não faltará. Olha a diferença. E aqui existe uma grande batalha. Qual voz vai determinar nossa atitude? Então é isso que você precisa aprender, meu amigo e minha amiga ouvinte. Qual voz você anda ouvindo ultimamente?
Qual voz vai determinar nossa atitude? Entendeu? Qual é a voz? Preste atenção. A obediência veio antes da multiplicação. Elias disse para aquela mulher: não temas, ou seja, não tenha medo. Essa é uma palavra poderosa, sabia disso, ouvinte? Porque o medo poderia impedir aquela mulher de obedecer. Ela poderia pensar: se eu entregar o que tenho, vou ficar sem nada. Mas ela fez conforme a palavra do profeta. E então aconteceu algo extraordinário. Diz a Bíblia: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Perceba esta ordem. Está escrita essa história em 1 Reis capítulo 17, do versículo 8 em diante. Tem essa história que eu estou aqui resumindo para você numa palavra profética sobre o Deus provedor. Olha a sequência, olha a ordem aqui: palavra, fé, obediência, provisão. Fale aí, você que está me ouvindo, diga: palavra, fé, obediência, provisão. É nessa ordem: palavra, fé, obediência, provisão. Entendeu? Então, não foi provisão, fé, obediência. Não foi nessa ordem. Tem gente que quer, eu quero a primeira provisão, aí depois a fé e a obediência. Não. Primeiro, palavra, que vai te dar direção. Fé, obediência, aí virá a provisão. Então, essa mulher precisou confiar antes de ver o resultado. Então, gente, a fé não entrega porque já viu a multiplicação. Ela entrega porque confia naquele que pode multiplicar. Vou repetir. A fé não entrega porque já viu a multiplicação. Ela entrega porque confia naquele que pode multiplicar. Outra pérola interessante. Generosidade não é perder, é semear. Aqui precisamos entender um princípio bíblico. Generosidade não é simplesmente abrir mão de alguma coisa. Generosidade é reconhecer: tudo o que tenho veio de Deus. Preste atenção. Tudo o que tenho veio de Deus e pode ser usado para cumprir propósitos maiores. 2 Coríntios 9,6 diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, a Bíblia apresenta uma lógica interessante: semente, semeadura, tempo, colheita. Anote aí: semente, semeadura, tempo, colheita. Nem toda semente produz imediatamente, mas uma semente colocada na terra carrega potencial de multiplicação. Nem toda semente produz imediatamente, mas uma semente colocada na terra carrega potencial de multiplicação. Da mesma forma, aquilo que colocamos nas mãos de Deus pode alcançar pessoas, famílias e gerações. Dentro dessa palavra aqui, eu quero agradecer a você que me ouve e que tem tido fé para semear no nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá. Porque a sua semente está nos proporcionando a continuar com vocês aqui pelo rádio. Esta mensagem você deve estar ouvindo por alguma emissora de rádio. Talvez outros estão ouvindo pelo canal no YouTube, talvez outros estão no Spotify, né? Mas todas as nossas ministrações, elas são enviadas para várias emissoras de rádio, de vários grupos de rádio. Ou seja, você está ouvindo por uma delas provavelmente. Então, quando você semeia no ministério Agindo Deus Quem Impedirá, a sua semente está gerando frutos. Vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo alimentadas diariamente com a palavra de Deus pelo nosso ministério. E você faz parte disso. Então, obrigado a você que está tendo essa fé para também abençoar o nosso ministério. E quem sabe hoje, ouvindo essa série de mensagem, ou ouvindo hoje essa mensagem, Deus está tocando em você para semear. Seja também um parceiro do nosso ministério. Semeie aquilo que Deus colocar no seu coração. No final aqui eu oro por todos e depois da oração
tem aqui uma gravação, uma vinheta com o Pix do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Anote ele. E quem sabe hoje é o dia de você plantar a sua semente e testar aí a sua fé. Tá certo? Bom, para concluir, Deus não quer apenas abençoar você. Quer fazer de você uma bênção. Aleluia. Voltemos aqui a Abraão. Deus disse, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Entendeu? Existe uma diferença, gente, entre ser abençoado e ser uma bênção. Quando Deus provê, a provisão não precisa terminar em nós. Pode passar por nós. Imagine um canal de água. Se ele apenas recebe e não transmite, a água fica parada. Mas quando recebe e transmite, continua fluindo. Assim também deve ser nossa vida. Recebemos, administramos, compartilhamos, semeamos. Olha que legal isso aqui. Recebemos, administramos, compartilhamos e semeamos. Gente, a mão que recebe a provisão de Deus também pode se tornar a mão que leva a provisão de Deus para alguém. Entendeu? Ou a alguém. E para a gente concluir, não despreze a pequena semente. Jesus ensinou sobre a semente de mostarda. Era pequena, mas carregava potencial de crescimento. Isso nos ensina, não despreze pequenos começos. Uma pequena atitude de fé pode iniciar algo grande. Uma pequena economia pode iniciar uma reserva. Uma pequena oportunidade pode abrir uma nova fase ou uma nova estação para você. Uma pequena oferta pode expressar uma grande confiança. Uma pequena palavra pode mudar o dia de alguém. Uma pequena decisão de obedecer pode mudar uma história inteira. Portanto, o tamanho da semente não determina o tamanho da colheita. O potencial está dentro dela. Entendeu a palavra? Entendeu a revelação? Ok? Então, eu quero encerrar com mais uma ilustração aqui. A semente e a colheita. Coloque uma semente na mão. Ela parece insignificante. Você olha e pensa, isso é muito pequeno. Mas plante-a. Cubra com terra, espere, cuide, regue, coloque água. Depois de algum tempo, aquilo que parecia pequeno começa a produzir. A semente não precisava parecer grande. Precisava estar no lugar certo. Da mesma maneira, o pouco nas suas mãos pode parecer insuficiente. O mesmo pouco nas mãos de Deus pode se tornar o começo de algo extraordinário. Que Deus te abençoe e te ilumine com esta palavra. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essas pérolas de sabedoria. Te agradecer pelo chamado que o Senhor me deu, por essa nobre missão de levar a tua palavra, de levar ensinamentos, princípios da tua palavra, e que do outro lado tem gente ouvindo, crendo, acreditando e certamente colocando em prática, para que eles tenham uma vida feliz, próspera e abençoada. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada família. Se alguém está enfermo, doente, receba cura no dia de hoje. Que um milagre aconteça na vida desta pessoa. Abençoa também a vida econômica, profissional e financeira dos nossos ouvintes. Seja da sua pessoa física, do seu CPF, quanto do seu CNPJ. Abençoe e prospere a todos. E que todos tenham sabedoria para administrar e serem pessoas generosas que semeiam e que vão colher o que plantam. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você quer me acompanhar numa rede social, eu indico o Instagram, pr.edsonnogueira. pr.edsonnogueira. Um grande abraço. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.